amigos e amigas que nos acompanham aqui pelo nosso canal do YouTube. Estamos iniciando mais um Rubens Ottoni na TV. Nesta segunda-feira, dia 7 de setembro, dia em que se comemora a independência do Brasil. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, você que nos acompanha, aproveite a oportunidade, faça a sua inscrição, acesse o sininho para você ter acesso aí às notificações, ter as novidades do nosso canal. São mais de 1.400 inscritos no nosso canal do YouTube. Você também está convidado a participar e trazer os seus amigos para poder aqui buscar a boa informação, a análise do momento político, os bastidores da política e contra as fake news. Essa é a nossa tarefa, esse é o nosso objetivo. Nossa solidariedade aqui ao povo brasileiro, às famílias brasileiras que enfrentam a pandemia do coronavírus. Aí são mais de 4 milhões de pessoas já contaminadas pelo coronavírus. São mais de 125 mil óbitos espalhados por todo o país, em todas as unidades da federação. Uma situação dramática, fruto aí do descaso do presidente da República, da omissão do Ministério da Saúde, infelizmente, e aí a nossa solidariedade a todas as famílias brasileiras. Vamos aqui aos destaques do dia de hoje, nesse 7 de setembro, feriado da independência do Brasil. Destaque: Grito dos Excluídos. A vida em primeiro lugar é o tema do Grito dos Excluídos hoje, por todo o país. A aldeia indígena dá o exemplo de como cuidar das pessoas. Muito interessante isso aqui. Nós vamos aqui mostrar esse exemplo de uma aldeia indígena, onde a solidariedade e o cuidar das pessoas fez evitar mortes, coisa que o Brasil poderia estar fazendo, que o governo federal poderia estar fazendo também. Nós vamos comentar aqui também sobre a manifestação. Hoje é o Grito dos Excluídos, Independência do Brasil, comemoração da independência do Brasil, e tem manifestação pelo Brasil afora, manifestações virtuais, e acontece aqui em Goiás, às 19 horas. Então, daqui a pouco tem a manifestação virtual, nós vamos comentar aqui. Mas um abraço, deixar aqui um abraço a toda a nossa audiência qualificada na cidade de Goiás, né? Também em Araguapaz, Mozarlândia, toda a região ali da cidade de Goiás, Moçambiques, ali Nova Crixás, Mundo Novo, até São Miguel do Araguaia, né? Aí a região de Goiás, Itaberaí também, muita audiência nossa, gratidão aí pela audiência qualificada, tanto no Rubens Ottoni na TV, quanto também no Falando a Verdade. A pergunta aqui do dia, no Rubens Ottoni na TV, dessa segunda-feira, dia 7 de setembro, a pergunta vem de Acreúna, onde nós também temos uma audiência qualificada. Obrigado aí, Lenir, pela sua participação. A Lenir entrou pelo WhatsApp. O WhatsApp nosso é o 61 99937 1330. Pelo WhatsApp você pode fazer seu comentário, você pode dar sua opinião, você pode fazer sua pergunta. A Lenir entrou pelo WhatsApp falando: é preciso enfrentar os desmandos desse governo, até onde nós vamos aguentar? É a pergunta da Lenir. Pois é, Lenir, nós estamos aí no dia 7 de setembro, comemoração da independência do Brasil, e temos várias manifestações nas capitais e nas maiores cidades, no que nós chamamos o Grito dos Excluídos. O Grito dos Excluídos está na 26ª edição. Sempre acontece na comemoração da independência do Brasil. Agora, nesse ano, de maneira mais delicada por causa da pandemia, mas mesmo assim não vai furar. E é daqui a pouco, Lenir. Então, estou falando isso para te convidar, você, Lenir, e todos os nossos telespectadores aqui, as pessoas que nos acompanham nesse instante aqui pelo nosso canal do YouTube, o interesse é de acompanhar essa manifestação do Grito dos Excluídos, manifestação virtual muito importante, com o tema A Vida em Primeiro Lugar.
Mas aqui nos destaques do nosso Rubens Ottoni na TV, dessa segunda-feira, 7 de setembro, eu quero mostrar aqui para vocês esse exemplo. Isso aqui eu gostei demais e eu trouxe para vocês. Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui para vocês. É uma aldeia indígena que nesse momento de pandemia dá o exemplo que o governo federal deveria dar. A aldeia indígena se organizou para enfrentar a pandemia. E ao se organizar para enfrentar a pandemia, está salvando vidas. Essa matéria está no G1, no portal do G1, Bem-Estar, coronavírus. A aldeia do Alto Xingu improvisa hospital, contrata médica e tem mortalidade zero por Covid-19. Olha que exemplo bonito, emocionante. Uma aldeia indígena toma iniciativa, quer dizer, não menospreza, não faz descaso, não se omite, toma decisão, faz tudo que o governo federal não está fazendo, fez tudo que o Ministério da Saúde não está fazendo. Olha aqui, a aldeia do Alto Xingu improvisa hospital, contrata médica e tem mortalidade zero por Covid-19. Médica de saúde da família pediu demissão de hospital em São Paulo para ser contratada pela Associação Indígena do Alto Xingu. O Covid atingiu dezenas de índios da comunidade, o cacique e até um ancião de 90 anos, mas todos sobreviveram. E sabe por que sobreviveram? Porque teve quem cuidasse deles. E é isso que nós precisamos no Brasil. Infelizmente, nós temos um governo que foi fazer o descaso, não cuidou, não criou as condições para o enfrentamento. O Ministério da Saúde não cuidou, pelo contrário, se omitiu. Aqui uma aldeia indígena, os índios Cuicuro, de Mato Grosso, entenderam em março, ainda naquela época sem casos de Covid na sua aldeia, que era importante ter atendimento de saúde dentro do seu território. Eles conseguiram dinheiro, improvisaram um hospital dentro da associação indígena, contrataram a médica, um enfermeiro, 3 assistentes de enfermagem e pegaram a oca e fizeram da oca uma casa de isolamento. Olha que coisa! Quer dizer, a comunidade indígena ensinando o governo federal a trabalhar. Era isso que precisava ter tido. Se tivesse tido teste de isolamento, nós teríamos salvado milhares de vidas. Mas esse exemplo é emocionante. A médica de saúde da família que foi contratada é a Júlia Parisi Balbão. Ela chegou pela primeira vez ao Xingu no final de julho. Conheceu o cacique Cuicuro, que também pegou a doença, assim como uma anciã de 90 anos. Essa médica, ela trabalhava, sabe aonde? Trabalhava no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Pediu demissão, onde trabalhava há mais de um ano. Na comunidade, ela disse que não tinha horário para atender ninguém, para atender os indígenas. Foram 57 confirmações da doença, mas a aldeia estima que mais de 200 pessoas pegaram o vírus. Muitos moradores apresentaram sintomas e não tiveram acesso aos testes. Cerca de 400 indígenas vivem no local. A estimativa é que a metade da comunidade indígena pegou o coronavírus. Mas, devido aos cuidados, todos sobreviveram. O que chamou a atenção da médica na cultura Cuicuro foi a capacidade de organização em grupo antes da chegada do problema. A informação chegou na aldeia pela TV e se espalhou. O presidente da Associação Indígena ficou preocupado, junto com o cacique. A comunidade passou a arrecadar dinheiro com a ajuda de doações, a campanha foi feita e antes de estourarem os casos na aldeia, a aldeia já tinha os profissionais de saúde
já tinha equipamentos de proteção individual. Vejam vocês, a aldeia se organizou, já tinha os profissionais de saúde, já tinha os equipamentos de proteção individual, já tinha suporte de oxigênio e já tinha inclusive um plano de resgate aéreo em caso de complicação de algum caso grave. Mesmo com dezenas de infectados, entre adultos e idosos, ninguém, vejam vocês, ninguém morreu. É o que eu tenho dito aqui, gente. Milhares e milhares de brasileiros e brasileiras morreram sem ter necessidade, por falta de cuidado, pelo descaso do governo federal, pela omissão do Ministério da Saúde. Uma aldeia indígena dando o exemplo. A médica acredita que o resultado positivo do trabalho na aldeia está ligado à capacidade de prevenção e à manutenção das regras da comunidade, né? Então, vejam vocês, eu fiz questão de trazer esse exemplo aqui de uma aldeia indígena para vocês verem que era possível. O Brasil não fez a lição de casa. E o Brasil foi avisado, porque a pandemia do coronavírus não chegou primeiro no Brasil. Bateu forte lá na Europa, até na China, na Europa, 2 meses depois que foi chegar no Brasil. Teve tempo de se preparar, teve tempo de se organizar. Comunidade indígena, uma aldeia indígena se organizou, se preparou e com isso, mesmo tendo a metade da população da aldeia contaminada, não morreu ninguém, nem uma anciã de 90 anos que foi contaminada, até ela conseguiu a sua cura. Então veja você o quanto que é importante o cuidado. Então, nesse grito dos excluídos de hoje, o grito dos excluídos nesse dia 7 de setembro, dia que se comemora a independência do Brasil, o exemplo que eu deixo para vocês nesse grito dos excluídos é o exemplo desta aldeia indígena do Mato Grosso. O exemplo de como cuidar das pessoas, de como cuidar da sua comunidade e preservar vidas. Era isso que nós teríamos que ter feito, que o governo federal deveria ter feito para preservar vidas, para evitar milhares de mortes espalhadas por todo o país. E aqui respondendo a Lenir Arantes, a Creúna, é preciso enfrentar esses desmandos do governo até onde que nós vamos aguentar. Precisa participar, Lenir. Precisa participar, precisa enfrentar, é isso mesmo. Precisamos fazer o enfrentamento, precisamos nos organizar. Está o exemplo da aldeia indígena, se organizou, superou o problema. Então comece hoje, Lenir, você que nos acompanha aqui pelo Rubens Ottoni na TV, daqui a pouco, 19 horas. 19 horas, nós temos manifestação virtual do Grupo dos Excluídos, presença Hermínia Maricato, presença de João Pedro Stedley, presença de Leonardo Boff, daqui a pouquinho, 19 horas, manifestação virtual do Grito dos Excluídos. É só entrar na página do Grito dos Excluídos do Comitê dos Direitos e da Soberania, em defesa dos direitos e da soberania do Estado de Goiás, o Fórum em defesa dos direitos e da soberania. Então, fica aqui o nosso registro e o exemplo de hoje. A aldeia indígena dá o exemplo de como cuidar das pessoas. Quem diria? Eu fico por aqui, deixando o meu abraço a toda a nossa audiência qualificada, espalhada por todo o estado de Goiás, convidando vocês para que amanhã, pela manhã, falando a verdade, e amanhã à tarde, novamente, Rubens Ottoni na TV. Grande abraço a vocês.